Boa noite, meu povo. Estamos hoje em um encontro do Bença Raiz, onde basicamente estamos com o público do Projeto Bença, né? Hoje o pessoal da iniciativa Protagonista de uma Nova Jornada não está muito presente, mas, obviamente, vamos seguir o nosso bonde. A gente está começando o nosso ciclo 9, né, que se iniciou com o nosso encontro, principalmente do componente de história, mas que envolveu também conhecimento de filosofia, de sociologia, né, uma aula sobre colonialidade, sobre desenvolvimento, que eu tenho certeza que deve ter sido ótimo, com a professora Valéria. E aí, hoje, a gente vai falar sobre um tema que abarca, né, o mundo das linguagens de uma maneira muito significativa, né? Hoje a gente vai falar sobre texto e contexto. E dentro dessa ideia do texto, do contexto, de como você entende isso, a gente vai trabalhar com duas questões principais. A diferença entre fato e opinião, e nós também vamos trabalhar com a questão de variação linguística, né? Então, a nossa aula vai ter provavelmente mais de 1 hora de duração. O nosso encontro hoje vai ser só sobre isso, né? Esse ciclo 9, ele está um pouquinho diferente. Então, a gente vai, ao longo de cada noite, trabalhando com uma aula temática que envolve saberes de vários componentes diferentes. Então, pode ser que a gente, sei lá, trabalhe sobre questão ambiental e vai ter o professor de química e de biologia junto. Vai trabalhar algum conteúdo muito básico de matemática e os professores de matemática e física estejam juntos. E assim por diante, né? Então, hoje, né, nesse primeiro momento, fato e opinião, eu vou comentar um pouquinho, vou mediar esse momento com vocês, e depois a Lili vem, arrasa quarteirão, para falar sobre a variação linguística, tá bom? Então, let's start, vamos começar. Texto e contexto, fato e opinião, variação linguística, vários temas em um só. Gente, primeiro nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre a linguagem, a língua e a fala, que são basilares da nossa comunicação, né? Então, quando a gente está falando sobre o ato de se comunicar com as pessoas, de transmitir ideias, de transmitir experiências, a gente necessita desses elementos, da linguagem, da língua e, dependendo da pessoa e do indivíduo, da cultura, a fala, né? Então, aqui a gente inicia falando um pouquinho sobre a linguagem, né? A linguagem, ela é a capacidade que as pessoas têm de se comunicar, ou seja, de transmitir informações, pensamentos, desejos e emoções. A linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal. E aqui a gente está trazendo até uma forma simplificada de linguagem, né? Porque a linguagem, ela tem várias formas de expressão. Ela pode ser verbal, não verbal, pode ser gráfica, pode ser pictográfica, pode ser sonora, né? E aí tudo isso a gente consegue ir encaixando na ideia do que é verbal e da ideia do que não é verbal. O que seria uma linguagem verbal? É aquela que utiliza as palavras, tanto na forma falada como na forma escrita. E a linguagem não verbal, ela já envolve outras formas de comunicação que não incluem palavras. É o caso, por exemplo, da linguagem que envolve imagens, cores, gestos, placas de trânsito, obras de arte, pinturas, esculturas. Então, se a gente tivesse, por exemplo, com um gráfico aqui, né? Um gráfico que tem determinados números, determinadas informações escritas, a gente estaria lidando com uma linguagem verbal, né? Mas se a gente tivesse, por exemplo, aqui com uma pintura de Renoir, de Van Gogh, né? Nós estaríamos com uma linguagem não verbal, né? Então, a linguagem, ela é a nossa forma de comunicação geral, né? E a linguagem, ela não contempla apenas nós, seres humanos. Os animais, né? Os demais animais, porque nós, seres humanos, também somos animais, né? Os demais animais, eles também têm a sua própria linguagem, né? Eles se conhecem dentro das suas formas de emitir sons, dos gestos, né? Se você já viu algum Globo Repórter sobre o mundo animal, você já deve ter visto, por exemplo, passarinhos tentando conquistar os outros no momento do acasalamento, né? Aquilo também é uma linguagem própria daquela espécie de animal, né? Então a linguagem, ela contempla as nossas formas de viver no mundo e no universo das mais diferentes maneiras, tá certo? Então isso é a linguagem. Depois, nós temos a língua, né? A língua, por sua vez, ela já é algo bem mais particular dos seres humanos, né? A língua, por sua vez, ela pode ser considerada um dos componentes da linguagem, né? A gente lembra que a linguagem, ela pode se manifestar das mais diversas formas, dentre elas, a língua,
né? Então, a língua é um conjunto de códigos e palavras que é usado por uma mesma comunidade. Esse uso acontece de acordo com determinadas leis e regras que devem ser seguidas por todos os usuários, para que todos possam se entender. Esse conjunto de regras, pessoal, é o que nós geralmente chamamos de gramática, né? E aí a gramática ela se manifesta das mais diversas formas. A gramática normativa é aquele conjunto de regras mais formais que a gente aprende na escola, que a gente usa para escrever a redação do Enem, do Enseja, né? É a gramática mais difundida, apesar de não ser a gramática que todos nós seguimos à risca, porque a gente tem diversas, como é que eu posso falar, formas variadas de lidar com essa comunicação. Às vezes a gente fala assim, nós vai a tal lugar, né? A gente fala uma coisa dessa, você pode até entender, nossa, mas isso tá tão estranho, isso não está seguindo uma regra gramatical. Mas a questão é, você entendeu o que a pessoa falou? Entendeu. Então, uma das bases da comunicação foram atingidas, que é o entendimento. Se você consegue entender o que o outro fala, por mais que ele não esteja seguindo uma regra gramatical normativa, então a comunicação funcionou. Então, por isso que hoje, pessoal, a gente vai também refletir muito sobre essa questão do certo e do errado, tá? É muito difícil você realmente dizer o que é certo e o que é errado dentro da linguagem. Por quê? Porque se você consegue entender o que o outro fala, a sua linguagem está funcionando. Né? Você não está exatamente errado por isso. Né? Então, a língua, ela também é chamada de idioma. Por exemplo, a nossa língua vernácula, ou seja, a língua que nós aprendemos quando nós nascemos e crescemos ouvindo e pronunciando ela, é a língua portuguesa. Mas existe uma série de outras línguas e dialetos pelo mundo. A língua inglesa, a língua espanhola, a língua francesa, o japonês, o coreano, né? O hindu, enfim. Então, tem várias línguas ao redor do mundo e cada uma com a sua sistemática diferente, né? Por exemplo, grande parte das línguas que a gente conhece são línguas onde você não consegue colocar uma palavra em cima da outra. É uma palavra que está sempre uma depois da outra. Por isso que a gente chama a nossa língua de língua linear, porque você escreve sempre numa língua, né? Agora, se você, por exemplo, pegar o japonês ele não funciona desse jeito. O japonês, ele funciona por ideogramas. Então, cada um daqueles símbolos que a gente vê no japonês, ele não é uma palavra, ele é uma ideia. E geralmente não é escrito na horizontal, geralmente ele é escrito na vertical, de cima para baixo, da direita para a esquerda, que é completamente diferente de como a gente escreve, que a gente escreve da esquerda para a direita. Por isso que os mangás, eu vi que o Alisson entrou aqui, o Alisson é um grande otaku, um grande fã de mangás. Os mangás, para que aquelas revistinhas que dão origem depois aos animes, né? Os mangás, a gente lê eles, como a gente costuma falar, de trás para frente. A gente lê eles da direita para a esquerda, porque é um sentido diferente como você conduz a linguagem da história, né? Então você vê que, de acordo com a cultura, a língua se modifica, ela ganha uma nova organização, né? Então aqui a gente já aprendeu sobre a linguagem, já aprendeu sobre a língua, e agora a gente vai ver sobre a fala, né? A fala, gente, ela é um fenômeno individual, sendo a forma como o indivíduo se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. É bastante comum que ela seja afetada pelos costumes locais, pelos vícios de linguagem relacionados ao ambiente que a pessoa frequenta e às pessoas ao seu redor, ao tipo de linguagem que estas usam para se comunicar. Nossa fala passa por um processo de construção ao longo da nossa vida e nem colocamos aspectos do nosso pessoal, e nela colocamos aspectos do nosso pessoal e das nossas experiências. Por isso, a fala pode distinguir-se bruscamente um indivíduo para o outro, né? Eu me recordo que quando eu era criança, eu não conseguia falar, por exemplo, palavras como propaganda e liquidificador. Eu achava essas palavras muito difíceis. E eu me recordo muito que eu não chamava a cor de marrom, eu chamava de amarrom. Até que um dia a minha avó me corrigiu. Ela foi e falou assim, não, Alan, não é amarrom, é marrom. Aí, desde esse dia que eu não me esqueci mais disso, né? Então, o que isso acontece? Que quando você é criança, você está entrando em contato pela primeira vez com palavras que às vezes podem ser difíceis, que às vezes você pronuncia da maneira como você ouve, você acha que está falando de uma maneira, mas na verdade pode ser pronunciada de outra, né? E a fala, como a gente está vendo, ela é muito individual, ela varia de uma forma para outra, né? Oi, Lili. Eita, menino. O Alan travou. Não sei se ele travou para mim ou travou só para vocês, ou fui eu que travei. Vocês estão me escutando, meu povo? Ih, agora voltou. Pronto.
O Alan falando aí de como ele falava as palavras, né? E aí, eu sempre me lembro também, quando eu estudava no César Carlos, eu nunca conseguia falar menor e maior. E aí eu só falava mais grande e mais pequeno. Eu nunca esqueci disso. Por quê? Porque sempre a professora, toda vez ela olhava para mim, ela falava assim: ah, é porque o negócio é mais grande. Aí ela, maior. Ela tente fazer isso, é maior. Aí eu sempre coloquei isso, eu sempre fiquei com isso muito na minha cabeça, né? Já começou justamente da internet. Mas é só para que a gente possa entender que muitas vezes, dependendo de onde é que a gente vem, né? Também se uma pessoa ela teve contato com a escola ou não, né? Ela vai ter uns vícios de linguagem que é muito característico dela, né? E a gente tem muito isso dentro de casa. Quando você vai ver, até mesmo dentro de casa, há pessoas que têm muitos seus vícios de linguagem. E aí, conforme a gente vai pensando nas gerações, esses vícios também carregam. Então, se por acaso você colocar sua avó, sua mãe e você, vocês vão perceber que são três pessoas totalmente diferentes que levam também seus vícios de linguagem, né? Tanto que aqui em casa, minha mãe, ela está sendo escolarizada agora, né? Então, ela voltou a estudar justamente para poder aprender a ler e a escrever. Então, tem coisa que ela fala assim: ai, mas vocês falam de um jeito que, se fosse na minha época, não era aceitável, né? Ai, porque na minha época não é assim. Então, veja que há todo um choque, né? De gerações aí. Pronto, Alan, desculpa. Não, tudo tá oscilando o tempo todo, uma delícia. Estão conseguindo me ouvir direito? Tá só um pouco quebrando, mas tudo certo. Várias pessoas saíram, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa lá pelas bandas de Baretama. Deve ter caído a energia, porque só tem 2 pessoas aqui fora conosco, né? Bom, vamos continuar aqui enquanto o povo volta, né? E aí, gente, pensando nessa ideia, né, da linguagem, da língua, da fala, é importante a gente lembrar de algo. Todas as pessoas conseguem falar, né? Às vezes as pessoas, elas nascem com alguma deficiência e às vezes a língua que elas vão ter é a língua dos gestos, é a língua dos sinais, né? Que também são línguas. É importante que a gente diga isso, né? Então elas têm suas próprias regras, as suas próprias formas de se comunicar, né? Então assim como a gente também tem as línguas de sinais, né? Aqui no Brasil a gente usa a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Cada uma países também tem a sua própria língua, né? Que é diferente da língua portuguesa, né? Então, há 2 línguas oficiais, a língua portuguesa e a Libras, né? Comunicar, para emitir opiniões e fatos. A aula. Ih, deu uma falha. Deu uma falhada? Sim, vou seguir aqui de novo. Eu estava falando que as línguas, elas podem. Falhou de novo. Voltou agora. Deu certo? Tá falhando bem mesmo. Eu acho que voltou. Tu desligou tua câmera? Desliguei. Pronto, tá certo. Mas está falhando muito? Não. Agora tá bom, né? Mas na hora que você fala, começa a falar, aí o bicho falha. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, né? Vamos seguir. Como eu estava dizendo, a língua ela pode ser usada para diversas razões, né? Para se comunicar, para emitir opiniões e fatos, para demonstrar poder. Às vezes a maneira como a gente fala emite, né, essa autoridade. E aí, o pulo do gato da nossa aula de hoje vai ser o quê? Será que a gente consegue entender, perceber, né, as diferenças desses usos? É o que a gente vai descobrir juntos, tá bom? Então, bora lá.
A gente vai começar hoje, pessoal, pensando um pouquinho sobre tipologias textuais, né? O que é uma tipologia? É uma forma, é um tipo específico de você encarar um texto, né? E aí o texto aqui está sendo entendido não só como aquele texto escrito, gente. Texto é toda forma de se comunicar, né? Então, a sua fala, uma carta, um bilhete, um livro, um cartaz, uma propaganda, um capítulo de uma novela, tudo isso são textos, são formas de você se comunicar, né? Então, se a gente, por exemplo, pega um capítulo de uma novela, a gente vai ter um texto narrativo. Se você pega, por exemplo, um pequeno trecho de um romance que está falando sobre um lugar específico, dando detalhes, a gente está tendo um texto descritivo. E a gente hoje vai falar principalmente do texto dissertativo, ou seja, é aquele texto que está trabalhando com argumentos, com construção de ideias, né? Então, a gente vai focar justamente nisso para o desenvolvimento da nossa aula de hoje, tá? Então, olha só. O texto dissertativo argumentativo é aquele que apresenta um ponto de vista por meio de argumentos, ou seja, por meio de ideias. Dissertar é saber expor, informar e apresentar as informações de modo claro e objetivo. E argumentar é saber defender seu ponto de vista de modo a convencer o leitor. E por que essas duas palavras são tão importantes para a gente, pessoal? Porque quando você chegar lá na prova do INSEJA, na prova do Enem, você vai lidar com um texto que é dissertativo, argumentativo, ou seja, você vai ter que apresentar ideias, ou seja, dissertar, e você vai ter que defender essa ideia, que no caso é o quê? Argumentar. Por isso que é um texto dissertativo, argumentativo, né? E nós vamos trabalhar com essa ideia da argumentação hoje, para que a gente consiga entender a diferença bem direitinho entre fato e opinião, tá bom? Então, olha só. Antes de passar algumas dicas, a gente vai entender a diferença entre fato, opinião, tese e argumento. Todos esses recursos serão muito importantes na construção da nossa argumentação, seja só a argumentação de um texto, no momento da nossa fala, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, essa tabelinha aqui explica de uma maneira bem prática a diferença entre fato, opinião, tese e argumento. O fato sempre quer responder a seguinte pergunta: o que aconteceu, né? O que aconteceu? Esse é o fato. A opinião é: o que eu penso sobre isso que aconteceu? Essa é a nossa opinião, né? A tese é: qual a minha hipótese sobre isso? Aí se você fica se perguntando, mas tio, o que é hipótese? Hipótese é uma possível ideia que você atribui a algo, tá certo? É uma forma de você imaginar como algo aconteceu. Digamos que você, por exemplo, chegue em casa e a casa está fechada. E aí você pensa assim, talvez a pessoa que mora aqui não está. Talvez a pessoa que está nessa casa está dormindo e aí eu chamo e ninguém atende. Essas ideias que você teve são hipóteses, ou seja, você está criando ideias sobre alguma situação que você não tem certeza, que você não testou, né? Então, isso é uma hipótese. Então, a tese, né, ela é justamente o quê? Uma hipótese sobre alguma coisa. E os argumentos são as razões que você usa para defender essa hipótese, ou seja, para defender essa ideia, tá certo? Então, isso é o fato, a opinião, a tese e o argumento. E aí, o fato, gente, ele sempre se refere a alguma coisa que aconteceu. Tá certo? Então, ele é um acontecimento. Um fato é um acontecimento. Um exemplo que nós temos aqui, o escândalo do Mensalão, que explodiu lá por volta de 2004, 2005, né? O Mensalão, ele foi um esquema de corrupção que desviou mais de 100 milhões de reais, de acordo com laudos da Polícia Federal, né? Então, isso é um fato. Isso aconteceu, né? Isso é diferente de uma opinião. Opinião é algo em que você acredita. Nós não podemos contestar porque é algo totalmente pessoal. Então, se eu digo o seguinte, eu gosto de bolo de chocolate e a Lili fala que gosta de bolo de prestígio, você não tem para que ficar dando pitaco se a pessoa está certa ou está errada. É a opinião dela. É aquela coisa que isso vai para os anais do YouTube, tá? É gosto é que nem cu, cada um tem o seu. É isso mesmo. Então, ela é particular, privada e faz parte da vida de cada um, tá certo? Prestígio é melhor. É gostoso mesmo, não posso discordar, né? Então, um exemplo, né? Nós temos o fato que foi o escândalo do Mensalão. E aí, digamos que você quer emitir uma opinião a partir desse escândalo. A opinião poderia ser: existe muita corrupção no Brasil e eu sou contra esse tipo de conduta. Isso é uma opinião,
né? Então, o fato é um acontecimento e a opinião é algo que você acredita. Às vezes, as pessoas acham isso aqui muito bobo, né? Ai, para que eu vou estudar fato? Para que eu vou estudar opinião? Aí as pessoas, às vezes, começam a falar opiniões achando que são fatos, né? Por exemplo, digamos que alguém fale assim, nossa, essas religiões de macumba são tudo uma, uma bruxaria, uma coisa horrível do demônio, né? Isso é uma opinião. Só que as pessoas, às vezes, enxergam isso como um fato, ou seja, elas querem transformar a opinião delas em algo que seja um acontecimento, como se fosse uma verdade absoluta. E nesse momento você percebe que você está completamente errado, porque você não pode comparar uma opinião com um fato. O seu posicionamento particular sobre uma religião é uma opinião, não é um fato, tá certo? Continuando, nós temos também a tese, né? A tese é o porquê dessa opinião que você tem. Ele é o nosso posicionamento em relação ao mundo que defendemos com razões universalizáveis, ou seja, algo do qual eu desejo convencer as pessoas e com que elas podem concordar ou não. Por exemplo, a corrupção existe no Brasil em grande parte porque não há justiça eficiente, né? Então a corrupção existe, isso é um fato. Eu não concordo com ela, isso é uma opinião. E aí você vai dizer que a corrupção existe porque não tem justiça suficiente. Isso é uma tese. Por quê? Porque você está tentando justificar a sua opinião a partir de uma ideia que você tem, a partir de uma hipótese, né? Então, percebe que algo que estamos falando é o nosso ponto de vista sobre algo, é mais do que uma mera opinião. É algo que pretendemos defender e sobre o que gostaríamos de convencer alguém, no caso, o nosso leitor. E às vezes nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a tese, né, que a gente vai defender é uma tese profundamente preconceituosa, né? Então vamos voltar àquele exemplo das religiões de matriz africana, de você falar que macumba é uma coisa ruim, uma coisa do demônio. E você vai dizer isso porque, porque eles jogam pragas um no outro, porque eles fazem macumba para jogar nas pessoas. Isso é uma tese. Isso é uma tese. Isso é uma ideia que você está defendendo. Agora, a questão que você vai ter que pensar é essa sua percepção sobre uma religião como a Umbanda, será que ela não está reproduzindo preconceitos? Ela é baseada em quê? Quem foi que você ouviu? O que foi que você leu para você ter esse tipo de pensamento, né? As pessoas às vezes não sabem nem o que é macumba e elas vão falando isso mesmo. Exatamente, né? Então, gente, nós já falamos sobre o fato, sobre a opinião, sobre a tese, e agora a gente vai falar sobre a argumentação. A argumentação, gente, ela é a defesa da tese. Então, quando você vai argumentar, você vai defender a ideia sobre algo, né? Ela é construída com base em exemplos e análises, sempre com o objetivo de convencer o leitor da nossa tese. Então, quando nós estamos, por exemplo, escrevendo o texto do Enseja, você vai defender uma tese ou até duas teses, ou seja, você vai defender ideias, e essas ideias são baseadas em argumentos, ou seja, fatos ou análises. Então, digamos que você vai defender a ideia de que no Brasil, né, as mulheres elas sofrem um profundo preconceito de gênero, e aí elas acabam tendo menos chances no mercado de trabalho do que os homens, né? E aí, com base nisso, você vai começar a criar argumentos. Você pode trazer dados estatísticos, você pode trazer informações de reportagens, né? E aí, a partir disso, você vai trazendo seus argumentos, você vai construindo a sua ideia e tentando convencer o seu leitor de que aquilo que você está falando é realmente plausível, ou seja, as pessoas podem acreditar naquilo que você está falando, né? Ou escrevendo. Então, gente, a diferença entre fato, opinião, tese e argumento, ela é muito sutil, mas ela é importante para que a gente consiga entender de forma muito evidente como a gente usa essas ideias na hora de escrever um texto, né? Então, resumindo, eu tenho uma posição, que é uma opinião. Eu sustento essa posição por meio de argumentos, né? E eu sustento esses argumentos por meio de fatos, né? Então, isso é o que a gente tem pensado aqui em relação ao fato, a opinião, a tese e o argumento. Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Ainda mais hoje em dia, sobre a internet, as pessoas de fato querem ter opinião sobre tudo, mesmo que você não saiba nem do que diabo você está falando direito, né? E aí, essas opiniões, elas vão sendo defendidas com base em determinados argumentos que as pessoas usam. Na internet a gente vê um monte de argumento que não tem fundação de nada, mas o povo usa do mesmo jeito, né?
Bom, gente, agora pensando nisso, nós vamos exercitar um pouquinho do que nós acabamos de ver, tá certo? Trouxe aqui algumas questõezinhas e aí a gente vai fazer a leitura dessas questões e vamos tentar aplicar essa ideia do fato e da opinião dentro desses contextos, tá? Olha só, o primeiro texto que nós temos aqui é uma passagem de um livro clássico de Machado de Assis, que é o romance Dom Casmurro, talvez o romance mais famoso dele, que junto com Brás Cubas e Quincas Borba forma a trilogia clássica do Machado de Assis, né? E aí tem um pequeno trecho do romance do Machado de Assis que fala o seguinte: minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e escravos. Comprou alguns que pôs ao ganho e alugou uma dúzia de prédios, certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Então, aqui a gente tem um pequeno trecho que é bem descritivo, na verdade, não é nem narrativo, é descritivo, né? Porque o nosso narrador, ele está falando um pouco sobre o que ocorreu com a mãe dele depois que o marido dela partiu, né? E aí ele vai descrevendo uma série de ações que essa pessoa fez. Então, acaba sendo uma narração mesclada com descrição. Então, com base nesse trecho de Dom Casmurro, a gente precisa identificar a seguinte coisa: encontrar a opinião que está nesse trecho, tá? Então, a opinião, ou seja, aquele posicionamento particular que tem no texto, ela está presente em qual dessas alternativas? Alternativa A: minha mãe era uma boa criatura. Alternativa B: era filha de uma senhora mineira. Alternativa C: vendeu a fazendola e os escravos. Alternativa D: preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. E a alternativa E: quando lhe morreu o marido, contava 31 anos de idade. Qual dessas alternativas expressa uma opinião, gente? E aí, meu povo? Augusta, Raí, qual dessas alternativas expressa uma opinião? Lembrando, a opinião é uma expressão pessoal, é uma expressão particular sobre algo ou alguém. Qual desses trechos tem essa ideia de opinião? Meu povo, tá difícil desse jeito. Ó, vamos pensar juntos aqui. Vamos começar de baixo para cima, tá bom? Ó, quando lhe morreu o marido, contava 31 anos de idade. Se a gente fosse distinguir se isso é um fato ou opinião, seria o quê? Seria um fato. Por quê? Porque nós estamos falando de um acontecimento. Lembre-se, fato é sempre acontecimento, tá? Letra D. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Isso também é um acontecimento. Logo, é um fato, né? Letra C. Vendeu a fazendola e os escravos. Mais uma vez, nós temos uma ação. Então, é um acontecimento, é um fato. Letra B. Era filha de uma senhora mineira. Isso é um fato, gente. É a mesma coisa da gente falar assim: Liliane é filha de uma mãe cearense, né? Isso é um fato, isso é verdade, né? É um acontecimento. Então, qual seria a alternativa que está expressando uma opinião? É a alternativa A. Minha mãe era uma boa criatura. Isso é uma questão muito particular desse narrador. Pode ser que a Liliane conheça essa pessoa e diga assim: não, essa mulher não é boa, não. Essa mulher é o cão chupando manga, né? Isso é uma opinião, né? Então, a nossa alternativa A é a alternativa onde conseguimos encontrar a opinião desse trecho. Tá bom? Seguindo o bonde, nós temos agora um trecho da obra Os Pastores da Noite, mais um clássico, dessa vez do Jorge Amado. Vamos fazer aqui a leitura desse trecho, tá?
O batizado de uma criança parece coisa muito simples. Vai se ver e não é. Implica todo um complicado processo. Não é só pegar um menino, juntar uns conhecidos, tocar-se o bando para a primeira igreja, falar com o padre e pronto. Se fosse só isso, não seria problema. Mas é necessário escolher com antecedência o padre e a igreja, levando-se em conta as devoções e obrigações dos pais e da própria criança, os orixás. Olha que coisa doida que ele está falando sobre o sincretismo religioso na Bahia também, né? Você vai escolher a igreja, o padre e os orixás, e encantados aos quais estão ligados. É necessário preparar as roupas para o dia, escolher os padrinhos, arranjar dinheiro para consideráveis despesas. Trata-se de tarefa árdua, pesada responsabilidade, né? Então aqui o Jorge Amaro está falando sobre a organização de um batizado, né? Então, para o narrador do trecho acima, o batizado de uma criança é o quê? Alternativa A, é uma tarefa árdua que envolve muita responsabilidade. Alternativa B, consiste em um evento muito simples de fácil organização. Alternativa C, configura um evento que, por ser corriqueiro, dispensa a atenção dos organizadores. Alternativa D, para acontecer, basta levar a criança a uma igreja mais próxima, onde estarão alguns conhecidos. Letra E, exige muito dinheiro para ser realizado, sendo o planejamento financeiro o fator mais importante. Qual seria a alternativa correta que contempla a nossa questão? A gente quer saber o que é o batizado de uma criança segundo esse narrador. Qual seria a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Segundo Jorge Amado, na sua obra Os Pastores da Noite. Vamos lá, meu povo, se mexer, responder, cuida. Meu Deus, que marasmo, meu Deus. Não? Ninguém? Vou perguntar para a Lili, hein? E aí, Lili, o que você acha que é? Eu acho que está no final do texto. É uma tarefa árdua, pesada e pesada responsabilidade. Olha aí, tá vendo? Ó? A última oração que nós temos aqui, né? Aliás, o último período que nós temos aqui no nosso trecho, né? Ele já praticamente nos dá a resposta, porque ele resume tudo que foi descrito antes, né? Então, o batizado é uma tarefa árdua, pesada responsabilidade. Só por conta disso, a gente já sabe que é a alternativa A, né? Por que não seria as outras? É importante a gente saber por que é uma e por que não são as outras, né? A alternativa B consiste num evento simples. Pela própria descrição do narrador, a gente já viu que não é um negócio simples. Letra C, configura um evento que, por ser corriqueiro, dispensa a atenção dos organizadores. A gente viu que é um evento que pode até ser corriqueiro, mas exige planejamento, exige vários processos. Para acontecer, basta levar a criança a uma igreja. Não é verdade. O próprio narrador já fala isso. Não é só pegar o menino, juntar os conhecidos e levar um bando para a primeira igreja. Não é só isso. Ele mesmo já fala isso, ele contraria a ideia. Vai falar Oi, assim, ei, menina, vamos ali, menino, vamos ali. Bora ali molhar a cabeça, bora ali. E a letra E exige muito dinheiro para ser realizado, sendo o planejamento financeiro o fator mais importante. O narrador até fala sobre gastar dinheiro, mas ele também não disse que gastar dinheiro é a coisa mais importante do batizado, não, né? Como a Eudésia sempre fala, não bote palavras na minha boca, né? Então, no caso aqui, a nossa alternativa A, tá bom? Seguindo o bonde, vamos lá, mais uma questãozinha antes de partir para o próximo conteúdo. Nós temos agora uma charge, né? Nessa charge, gente, nós temos uma pessoa que está numa fila, né, da Mega Sena. Quem nunca esteve aqui nessa situação? Pode ser a Mega Sena da virada, pode ser a Mega Sena em qualquer momento do ano, pode ser um Totolec, pode ser uma Telecena, ou pode simplesmente ser o momento mais delicioso do mês, que é quando você pega seu dinheiro e vai deixar ele todinho na caixa para pagar suas contas, né? Na casa lotérica. Então, aqui nessa filinha, tem uma pessoa que está com o jornal na mão e diz assim: é muito difícil, quase impossível, as chances são muito remotas. E aí o cara que está atrás dele, segurando um papelzinho, fala assim: realmente é muito difícil acertar na Mega Sena. Só que aí o cara que está no jornal fala: eu estou falando é de conseguir se aposentar pelas novas regras.
né? Então, a gente tem uma charge que quando você bate o olho, você pensa que vai trabalhar uma coisa, mas na verdade ele está trabalhando uma outra questão. É aí que cria o elemento de humor da nossa charge, né? Então, olha só. Letra, olha. Questão diz o seguinte: o fato, lembre-se, o fato é o acontecimento, né? O fato que pode ter motivado a publicação da charge acima é o quê? Alternativa A má qualidade do atendimento aos cidadãos. Alternativa B, o surgimento de grandes filas nas repartições públicas. Alternativa C, a aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria. Alternativa D, a dificuldade de se acertarem os números sorteados na loteria. Ou alternativa E, a impossibilidade de aposentadoria para grande parte da população. Qual seria a nossa alternativa correta de acordo com a nossa charge? Bora lá, né? Olha só. O fato, o acontecimento que está sendo dito na charge é a má qualidade do atendimento aos cidadãos? A gente sabe que isso pode até acontecer, mas não é mencionado na charge, né? Letra B, o surgimento de grandes filas nas repartições públicas? Isso também não é exatamente mencionado na charge. Letra C, a aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria? É uma possibilidade, né? Letra D, a dificuldade de se acertarem os números sorteados na loteria, a gente viu que o efeito de humor na charge é criado justamente por esse não ser, né, o tema principal da charge. É a nossa expectativa, mas é uma expectativa quebrada, né? E a alternativa é a impossibilidade de aposentadoria por grande parte da população. A gente sabe que pelas regras novas de aposentadoria se torna difícil se aposentar, mas não é impossível, né? Agora que é muito difícil, quase impossível é. Só que esse quase faz muita diferença para a gente decidir se seria a alternativa C ou E. E nesse caso, a alternativa certa seria qual, Lili? Sei! Sei! Ela ganhou um carrinho de controle remoto e uma televisão nova de tubo. Letra C. Letra C, a aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria, porque esse, de fato, é o tema que está diretamente sendo citado na nossa charge, né? Aí tem gente que olha ali para a parte de cima, né? Aí vê assim, Mega Sena acumulada. Ah, é falar sobre a Mega Sena. Então não vê muito o que tem nos balõezinhos, né? Mas aí é o que você falou, tem que ir pela parte do humor. O que é que causa o humor, né? É a expectativa. Exato. Então, às vezes, o risco de você ler um texto pela metade é esse, é errar uma questão inteira, né? Vamos agora para a nossa última questão, gente. Nessa última questão, nós vamos estar lidando com um texto de fantasia. Quando a gente lida com fantasia, é danado para a gente se embolar todinho. E o nosso texto de fantasia aqui é, na verdade, um trecho de Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, né? E aí, esse trecho, né, do Sítio Pica-Pau Amarelo, fala o seguinte: o salão parecia um céu bem aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados no teto buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade, trazidas e arrumadas por beija-flores. Flores em quantidade, trazidas e arrumadas por beija-flores. Tantas pérolas soltas no chão que até se tornava difícil andar. Não houve ostra que não trouxesse a sua pérola para pendurá-la num galinho de coral e jogá-la por ali como se fosse cisco. E o que não era pérola era flor. E o que não era flor era nácar. E o que não era nácar era rubi, e esmeralda, e ouro e diamante. Uma verdadeira tontura de beleza, né? Então, aqui, mais uma vez, nós temos uma narração que também está dotada de uma descrição. Então, o nosso narrador aqui, né, da Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, ele está descrevendo um espaço, né, descrevendo um espaço. E você está vendo que é um espaço cheio de coisas fantásticas. Então, é um espaço decorado com raios de sol, com pérolas. Se não era pérola, era flor. Se não era flor, era esmeralda, era diamante, era gato miando, era cachorro latindo, era cabelo no peito, era tudo junto no mesmo canto, né? Eram vários elementos. Eram vários elementos num lugar só, né? Então, o que é que nós temos que fazer aqui? O nosso trabalho é encontrar qual é a manifestação de opinião que está sendo expressa nesse texto, né? Vamos ver aqui. A alternativa A diz o seguinte: o que não era pérola era flor. Isso é um fato ou opinião?
É um fato, né? É um fato, porque basicamente você está fazendo uma comparação entre dois elementos. Você está dizendo, se não é uma coisa, é outra. Então é um fato, né? Agora, se eu dissesse, a pérola é mais bonita que a flor, aí já não seria opinião. Aliás, não seria um fato, seria uma opinião, né? Letra B, o que não era flor, era nácar. Mais uma vez, uma comparação dizendo, se uma coisa não é isso, né? Então, mais uma vez, nós temos um fato. Letra C, uma verdadeira tontura de beleza. Ó, aqui a gente já tem alguma coisa que desperta nossa dúvida. Vamos ficar de olho na letra C. Letra D, não houve ostra que não trouxesse a sua pérola. Mais uma vez, nós temos um acontecimento. Está sendo dito que as ostras trouxeram alguma coisa para essa festa, né? Então, é um fato, é um acontecimento. E a letra E, em vez de lâmpadas, viam-se pendurados do teto buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Aí você pensa assim, rapaz, colher raio de sol, que coisa estranha. Isso parece uma opinião, mas você tem que lembrar de uma coisa, gente. É nesse momento que a gente tem que buscar a nossa cabeça o que, que nós sabemos sobre esse texto, né? Porque a gente nunca vai ler um texto sem saber de nada, a gente sempre sabe alguma coisa, né? Se você conhece um pouquinho de Monteiro Lobato, além de racista, você vai saber também que ele é um autor que tem muitas questões com a fantasia. Ele é um grande autor, conhecido por escrever histórias para crianças, histórias fantasiosas, né? Então, talvez você não possa duvidar que, de fato, as pessoas tinham colhido buquês de raios de sol para decorar esse espaço, para decorar esse grande salão, né? Então, pode até parecer uma opinião, mas, na verdade, é um fato, né? De fato, raios de sol foram colhidos para serem colocados como enfeites desse salão, né? Então, o que sobra aqui para ser a nossa opinião é a letra C, uma verdadeira tontura de beleza. Porque se o narrador tivesse falado assim, é uma tontura de feiura, menino, isso aqui tudo, seria uma opinião, né? Seria uma opinião. Então, tudo aquilo que pode ser modificado por uma percepção individual de alguém é uma opinião, né? É uma opinião. É isso, meu povo. Então, nós trabalhamos aqui fato e opinião. A nossa alternativa certa é a letra C. E agora nós vamos para a questão da variação linguística e as diferenças de língua falada, língua escrita, e por que a nossa língua é tão rica e tão diferente entre as pessoas e culturas, tá bom? É com você, Lili, direto de Madrid, direto de Roma, nos Ai, tetos, meu igual a Deus. Isis Scamparini. Meu Deus, queria estar lá no Vaticano, direto do Vaticano. Olha aí, ia ser top. E aí, meu povo, a gente vai continuar aqui, lembrando que o que a gente está fazendo é uma subdivisão, né? De fato, é opinião e agora variação linguística, mas está tudo embolado, está tudo conectado, por isso que a gente decidiu trazer aqui para vocês. E aí, lá no início, o Alan trouxe um pouco da linguagem, língua e fala, né? Então, em que a língua é muito parecido com o idioma também. Então, por isso que quando uma criança nasce em determinado país, né, que no caso aqui não é o Brasil, ela com certeza vai falar o idioma daquele país. Por quê? Porque a criança ela vai pegar o idioma em contato, né? Então, quando a gente vai ver, as crianças elas vão aprender justamente pelo contato com outras pessoas, né? Então, a linguagem vai vir junta, as ações vão vir juntas, tá certo? E aqui a gente colocou que não devemos confundir língua com escrita, pois são dois meios de comunicação distintos. A escrita representa um estágio posterior de uma língua. E aí, por exemplo, ao falar da redação do Enseja, né, por exemplo, e a redação do Enem, a gente sabe que é uma parte que é obrigatória justamente dentro da prova. Por quê? Porque uma coisa que a gente aprende é que a fala é sua e ela é totalmente individual, como o Alan mesmo já comentou, né? Então, dentro da nossa fala, nós temos muitos vícios de linguagem. E pensar que esses vícios de linguagem, elas não podem ir para a escrita, né? Por quê? Porque realmente é outra fase. A escrita, ela tem que ser mais formal, ela tem que estar dentro de um código, né? Que é o código da língua portuguesa, e ela não pode ter esses vícios. Então, por exemplo, os meninos lá no Cônego acabam muito jogando, né, no interclasse. E aí, um momento que eu sempre dou esse exemplo, que eu acho que casa muito, né? Eu sempre falo, um dia eu falei para os meninos assim, e aí, já jogaram? Aí os meninos responderam, já, professora, já joguemos e ganhemos, né?
Então, como o Alan até já falou, joguemos e ganhemos. Deu para entender? Deu. Então, a mensagem foi repassada, né? Então, eu sei que dentro de uma escrita, o joguemos e ganhemos seria inapropriado, mas a fala é a fala do menino e eu entendi, está tudo ok. Agora, no momento que você pega o joguemos e o ganhemos e você taca na escrita, aí se torna erro, né? Por quê? Porque a escrita, ela vai ter aí um outro padrão e esse padrão precisa ser seguido. Pode passar, Alan. E já precisa ser seguido, né? Então, a gente precisa entender que a fala ela é bem mais espontânea. Você, com certeza, vai utilizar a sua fala em momentos diversos, mas a escrita é uma escrita padrão que precisa ser realmente seguida. Então, a língua falada, ela é espontânea, ela abrange uma comunicação linguística, né? Ela também pode ser acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes de mímica. Por exemplo, você está aqui no WhatsApp. Hoje nós temos a mania de não ligar mais para o povo, né? É poucas pessoas que ligam realmente para alguém. Ou você escreve, ou você manda áudio. E tem gente que não gosta de áudio, né? Então, o que é que você faz? Ao escrever determinada coisa, você não está tendo contato com o tom da voz da pessoa. Então, muitas vezes você fala assim, vixe, mas está falando comigo desse jeito? Então, no momento em que você, né, ao interpretar toda aquela sentença, você pode interpretar de modo errôneo, porque você não está escutando, por exemplo, a voz da pessoa, o tom da voz da pessoa, que faz toda a diferença, né? Então, a língua falada, ela é muito mais abrangente, muito mais espontânea. Já a língua escrita, ela é uma representação da língua falada, né? Mas é um sistema que tem um pouco mais de disciplina, essa disciplina que precisa ser seguida. Por isso que a gente estuda, por exemplo, a língua portuguesa, a gramática, né? Nas primeiras aulas de português, eu costumo falar para os meninos, por que a gente estuda o português se a gente já fala a língua portuguesa? Porque nós temos justamente que saber em que momentos utilizar essas variações, em que momentos utilizar, por exemplo, esse sistema disciplinar. Então, por isso que ao escrever a bendita redação do ENSEJ e do Enem, a gente precisa seguir uma estrutura gramatical, né, que a língua portuguesa tem a nos oferecer. Já não, no momento em que você fala, você é bem mais espontâneo. Pode passar, Alan. E aí, pensando no Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem outros, né, outros diversos da mesma língua devido a diversos fatores. Então, por exemplo, veja que nós, ao pensar na estrutura geográfica do Brasil, a gente vem para cinco regiões, né? Aí pensar que a região Nordeste, todo mundo do Nordeste fala igual, não, a gente sabe que nem todo mundo do Nordeste fala igual. Então, uma pessoa que é do Ceará e, por exemplo, vai para o Rio Grande do Norte, você consegue ver variações linguísticas, né, dentro dessa mesma estrutura, de sair de um estado e ir para outro. Mas, por exemplo, a gente não precisa nem sair do estado. Eu não sei se alguém aqui já foi para o Cariri, por exemplo, para Juazeiro, para Crato, né? E veja que lá eles têm um modo de falar bem mais próprio dele. É tanto que quem fala bem perto de você, você fala assim, essa pessoa só pode ser do Cariri. Por quê? Porque, por exemplo, aqui a gente fala dia, tia, né? Bom dia, Alan, tudo bem? Alan, bom dia, Lili, pronto. Só que lá eles falam no dia, né? Dia e o tia, muito parecido com o pessoal também do Rio Grande do Norte, né? Então, veja que mesmo dentro da mesma estrutura, mesmo dentro da mesma região, no caso aqui o estado, a gente também saindo quem sabe, de um pedaço do estado para outro, a gente consegue ver uma grande evolução também. E claro, quando você vai para Pernambuco, você vai, né, para Pernambuco, Paraíba, Sergipe, você vai ver realmente alguns avanços, né, dentro da variação linguística. E aí nós temos o que a gente chama também de registro formal e registro informal, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Que é justamente a língua, que é essa estrutura disciplinada, né? E a fala. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma fala, no caso aqui, uma fala escrita, né? E também dentro da língua de uma pessoa, no caso aqui, de um jovem para o chefe. Ele vai dizer assim, boa tarde, chefe. Infelizmente, acabei de sofrer um acidente de trânsito e devo me atrasar.
pois estou aguardando a polícia para os trâmites formais e a seguradora para o recolhimento do veículo. Só que essa mesma pessoa precisava, além de falar com o chefe, avisar a mãe. E essa mesma pessoa colocou: que droga, mãe, bateram no meu carro. Tô bem, não se preocupe. Me manda o número da seguradora, depois te ligo. Veja como o tom mudou. Veja como, por exemplo, o modo da escrita também mudou. Por quê? Porque a gente escolhe o modo como você vai falar e também vai escrever dependendo da onde você esteja. O modo como você fala com a sua mãe, né, é um modo um pouco mais livre do que, por exemplo, se você fosse falar com o seu chefe. Então, veja que a gente escolhe momentos a utilizar a determinada variação linguística. E quando você vai, por exemplo, para a escrita, essa escrita ela precisa ter esse padrão, né? E veja que ele escolhe muito bem o modo e as palavras. Veja, trâmites formais, né? Veja que ele pega e fala: acabei de sofrer um acidente. Veja que ele usa, por exemplo, as vírgulas, né, em momentos bem mais apropriados. E aí, quando ele vai para a mãe e fala: que droga, mãe, ele não ia falar isso com o chefe. Ai, Liliane, mas eu falo, mas está fazendo aqui num contexto, né, um pouco mais geral, né? Veja que ele fala: tô bem, o tô, né, a mesma coisa, o estou, né? É uma diminuição do estou. Então, veja que ele fala: me manda, né? Me manda o seguro, o número da seguradora. Então, conforme você está e para quem você fala, você vai adequando a sua fala e principalmente a sua escrita. Ao falar da escrita, a gente precisa ser bem mais formal. Por quê? Porque tudo que você escreve, escreve para alguém. E ao escrever para alguém, você precisa ser o mais claro possível. Por isso que existe a gramática da língua portuguesa, tá certo? E aí, passando, a gente vai ver também algumas coisas relacionadas à variação linguística e vamos refletir, ó. Aqui é só para que a gente possa refletir umas coisinhas, né? A primeira reflexão: suponha que você, sendo nordestino de 18 anos, com ensino superior não, perdão, com ensino médio incompleto, morador da zona rural, pleiteia uma vaga numa empresa de cosméticos em São Paulo. Como se expressaria diante do entrevistador? Por sinal, muito exigente com o uso formal da língua. Então, pensar que uma pessoa que não terminou o ensino médio, é da zona rural e estaria pleiteando aí uma vaga numa grande empresa, essa pessoa começaria a se tremer todinho, né? Então, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou me comportar diante dessa pessoa, no caso do entrevistador? Então, as pessoas, elas têm toda uma preocupação, principalmente quando você vai para uma vaga de emprego. Você escolhe, por exemplo, uma roupa para vestir, você bota uma maquiagem, no caso, né? Você escolhe um sapato. Então, você tenta passar uma imagem que você fala assim: eu mereço realmente essa vaga. Mas estamos falando aqui, realmente, de uma pessoa que, no caso, nem terminou, né, o ensino médio, e ela, com certeza, iria se colocar aqui com aquelas suas... será que eu realmente conseguiria, né? E aí o ponto 2, aí, como se expressaria um paciente idoso, analfabeto, com dores nas costas diante de um médico ortopedista? Então, veja, hoje o pessoal da medicina é um pessoal que eles já são trabalhados justamente porque, assim, a maioria deles vão para postinhos, né? Que estão nos bairros. E aí, as pessoas que vão para esses postinhos são pessoas realmente bem mais idosas, pessoas, né, que vêm de uma classe bem mais baixa. E aí, com certeza, a linguagem, a fala dessas pessoas é uma fala que vai carregar da onde é que ela veio. E esse médico, essa médica, ela precisa realmente saber do que é que aquela pessoa está falando. Então, por exemplo, eu vou botar esse idoso aqui como se fosse minha mãe. Se minha mãe fosse, por exemplo, para um médico, ela tem falado assim: eu tô com uma dor na zapá, uma zapá que tá dolorida, né? Aí tem vezes quando eu chego aqui, eu falo assim: mãe, o que é que a senhora tá sentindo? Ela tô com a dor no ucumbu. Então, o médico não sabe onde é o ucumbu, não saber o que é a zapá,
né? Não saber. Minha mãe tem a mania de dizer assim: ai, eu chego e ela tá passando a mão nas pernas. Eu já sei o que é que ela tá sentindo. Aí eu só pergunto, mãe, o que é que ela tá sentindo? Ela, eu tô com uma gastura na perna. Então, o que é gastura? Né? Então, se você for perguntar isso para a pessoa vai dizer uma gastura, ela não sabe explicar. Mas os médicos, eles precisam realmente serem trabalhados em cima disso, né? Então, pensar que uma pessoa, ela vai lá para aquele PSF, ela precisa realmente ter uma linguagem próxima daquela. Então, a gente tem essas pessoas dentro de casa. E a gente precisa também, pelo menos um mínimo, dentro da língua, né, dentro da fala, se comunicar com ela e ser entendível, né? E por 3, né, o ponto 3, ao ser convidado ou convidada para proferir uma palestra, qual o nível de linguagem você utilizaria? Né? Então, eu vou dar uma aula, eu e o Alan estamos dando uma aula. Eu vou passar uma palestra onde tem muitas pessoas que vão me ver. O mínimo que você faz é escolher a sua linguagem, né? Você vai adequar a sua linguagem. Liliane, você foi convidada para dar uma palestra, mas para quem? Para adultos. Pronto. Então, adultos o quê? Que são na faculdade. Então, já estou adequando. Para meninos. Meninos de quem? Do ensino médio. Não, para crianças. Para crianças, vou adequar a minha linguagem. Então, dependendo do público para quem você for falar, você também vai adequar a sua linguagem, né? Então, quando a gente fala, pelo menos quando eu falo com a minha mãe, tem palavras que eu vou escolhendo a mais simples para que ela possa entender. Não, mãe, é isso, entendeu? Então, palavras que muitas vezes você fala assim, uma outra pessoa entenderia, mas a minha mãe, ela é analfabeta, ela está voltando a estudar agora. Então, vai ter momentos em que ela não vai pegar essa linguagem. Então, a linguagem dela é uma linguagem só. Enquanto que eu posso utilizar os meus níveis de linguagem, a minha mãe não pode, ela só tem um. E o fato dela só ter um faz com que ela realmente só entenda dentro do nível dela. Então, eu que preciso adequar a minha fala à minha mãe, né? E aí, conforme ela vai avançando, né? Por isso que a gente estuda, justamente para poder aprender mais, para poder adequar a nossa linguagem. Aí sim a gente vai falando assim, pronto, estou adequando a minha linguagem ao público que eu estou falando, ou então para o momento em que eu estou vivendo, tá certo? Então, só reflexões aqui. Pode passar, Alan. Só que a gente possa entender que para quem você fala também precisa ser adequado. E aqui a gente vai para umas formazinhas que eu acho que vocês já devem ter ouvido, para quem já passou pelas escolas, com certeza, que são as variações linguísticas, né? O que são variações linguísticas? Elas vão reunir as variantes da língua que foram criadas pelos homens e reinventadas. Ou seja, cada grupo vai ter uma variação. E esse grupo, da onde ela estiver e com quem ele estiver ou ela estiver, também vai ter variações. Então, pensar que cada espaçozinho vai ter uma variação propriamente dita, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui a variação histórica. Ela vai ocorrer com o desenvolvimento da história. Ou seja, nós temos aqui a língua portuguesa, mas a língua portuguesa, ela é a mesma desde lá, né? Desde lá da medieval, desde o início do português, do ramo do português? Não. Conforme a sociedade se modifica, a língua também vai se modificar. Então, automaticamente, por quê? Porque a língua, ela é viva, né? E ela é viva por quê? Porque quem fala realmente a língua são falantes, né? Então, são pessoas vivas. E essas pessoas, elas vão evoluindo conforme a mudança, realmente, e aí, conforme ela evolui, né, em uma sociedade, a língua também evolui, então ela não é estanque, ela não é parada, ela, com certeza, ela vai ser evolutiva. Então, conforme a gente vai vendo a história, a língua, ela também vai se modificar, assim como as sociedades e as pessoas se modificam. Então, ela vai ser uma variação histórica. Já uma variação social, ela vai ser percebida segundo os grupos ou classe, né? E aqui a gente vai ter, por exemplo, uma conversa entre um orador político e um morador de rua. Então, por exemplo, quem já foi aqui em uma audiência, né? Eu vou ver aqui uma audiência onde vai ter um promotor, vai ter aqui o réu, né? Vai ter o advogado. Muitas vezes as pessoas que estão lá, aquelas pessoas que são lá, né?
dessa parte do direito, elas vão utilizar uma língua que é própria da vivência delas. E nós que não fazemos parte, a gente fica assim, fala, meu Deus, e o que é que ele quer dizer com isso? Né? E mesma coisa quando você vai, eu vou ali na UPA, eu vou ali no postinho. Aí quando chega lá, aí o médico pega e vem e fala assim, não, você tá como é uma dor de cabeça, hein, Alan? Esqueci. Cefaleia, que é dor de cabeça? Eu acho que deve ser. Aí o médico fala assim, não, você tá... cefaleia, né? Você tá com cefaleia. Aí pronto, cefaleia. Nome feio, horrível, é uma doença, vou morrer, né? Então, veja que o próprio médico, os próprios médicos, entre eles têm uma linguagem própria do grupinho deles, da rede social deles, né? E nós que não fazemos parte, muitas vezes, a gente fala assim, doutor, fale mais claro. Quantas vezes eu não já falei isso, né? Eu vou com minha mãe, aí o doutor fala assim, uma linguagem bem mais rebuscada, eu disse assim, em miúdos. Eu falo mesmo, em miúdos, isso significa o quê? Aí lá significa isso, isso, isso. Ou seja, o próprio doutor, ele precisa também adequar a sua linguagem ao seu público, né? Então, veja que isso depende muito do grupo social e da onde ele está. E aí a gente também vai ter a geográfica, né? A variação linguística geográfica, que está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português de Brasil e o português de Portugal. Ou seja, o local onde a gente vive vai ter justamente variações. E aqui o Alan colocou, deixa eu até colocar aqui, o Alan colocou alguns tipos de variação do português do Brasil e de Portugal, né? E aí a gente vai ter justamente, deixa eu ver aqui, Alan, a gente vai ter o celular, no português do Brasil a gente chama celular, né? Já no português de Portugal ele é chamado de telemóvel. Então, veja que é uma mesma língua, mas de acordo como, né, um é de Brasil e o outro é de Portugal, eles realmente vão ter essas variações diferentes. O ônibus para nós é autocarro para eles, né? E o trem para nós é um comboio para eles. Então, pensar realmente que a gente vai ter isso aí, tá certo? E aí, meu povo, por exemplo, aqui no Ceará, a gente chama macaxeira, né? Girimum, pronto, girimum, né? A gente chama girimum. Eu vou ali comprar um girimum. Eu não gosto de girimum, mas minha mãe adora girimum. E ainda tem um girimum de leite, o girimum caboclo, né? Mas só que em diversas partes, o girimum é abóbora, né? Então, lá para a Banda do Sul, que eu acho, ele também é visto como abóbora. Para nós, por exemplo, a ata, meu Deus, eu acho que é a melhor coisa da vida. A ata, a melhor fruta da Liliane, que ela adora, que ela trocaria por qualquer outra coisa. Em algumas outras regiões, eu acho que é chamado de pinha, né? E assim, veja que a gente ainda está dentro do mesmo contexto, de um mesmo país, mas mesmo assim, de acordo com cada região, Nordeste, a região Sul, Sudeste, né, o Norte, a gente vê algumas variações. Então, veja, tudo isso aqui são variações que estão de acordo com o tempo, com o espaço, né? Com os grupos sociais e com a situação que você está passando. Então, ainda tem um situacional, né? Que ocorre de acordo com o contexto, né? Que foi justamente o contexto um pouco mais informal lá do rapaz, do rapaz que falou por seu chefe, e o mesmo rapaz falando para a mãe. Então, por exemplo, você fala do mesmo jeito que você fala com a sua mãe, você fala com o seu amigo, Liliane, eu falo, mas não deveria falar, né? Uma coisa que eu aprendi desde o início, que pai e mãe sempre vem com o pronome de tratamento na frente. Então, é senhor e senhora, né? No momento que eu chego em casa, eu falo assim, a mãe fala assim, Liliane, eu falo assim, que é? Se eu responder que é, e olha que eu já tenho 39 anos no couro. Se eu falar assim, que é, ela vai dizer que é o que me respeite, eu sou sua parceira, né? É senhora. Então, é uma coisa que realmente a gente aprende desde criança. Então, o modo como você fala com alguém que tem uma abertura maior como amizade, você não precisa ficar escolhendo as palavras, mas o modo como você vai falar com uma outra pessoa que não é do seu vínculo pessoal, o modo como você vai escrever para uma pessoa que também não é do seu vínculo pessoal, você vai escolher as palavras, né?
porque você quer ser bem entendido, tá bom? Pode passar, Alan. E aí, continuando, meu povo, só um instante, volta. Pronto. E aí a gente vai ver assim, ó. Gostaria só que vocês prestassem atenção. Quem está falando com o João, né? Então, tem algumas pessoas que vão falar com o João em algumas situações, certo? Então, na hora que você pegar e vai pensar assim, ó, vai estudar agora, senão o bicho vai pegar. Quem será que está falando isso para o João? Né? Então, o João está aqui e vai ter uma pessoa falando para ele. Vai estudar agora, senão o bicho vai pegar, né? Então, vai estudar, menino, senão o bicho vai pegar. Provavelmente, a gente pensa que seria a mãe, né? A mãe ou então uma pessoa que é muito preocupada com ele em relação aos estudos. Pode passar, Alan. E aí, vai ter outra pessoa que vai chegar e vai justamente falar aí para o João, né? Vai passar, Alan. E aí vai ter outra pessoa que vai dizer assim, e aí, passa, vamos dar um rolê, né? Então, veja, passa. Muitas vezes nem faz parte da nossa gíria, né? Pelo menos da minha não, né? Mas quando uma pessoa chega assim, e aí, vamos dar um rolê? Vai ser uma pessoa que com certeza vai ser diferente da primeira, né? A primeira é uma pessoa que você imagina que seja uma mãe ou um pai, ou uma pessoa que é muito preocupada com o João. E a segunda vai ser aí uma pessoa como se fosse um amigo, né? Passa um amigo. E ali, vamos ali dar um rolê, vamos passear, bater papo, fofocar. Então, pensar como a gente vai ter, né? E aí, o terceiro pode passar. O terceiro vai ter assim: prezado João, sua fatura encontra-se em atraso. Entre em contato conosco, por gentileza. Então, veja, prezado João, olha, prezado João. Então, já é uma pessoa que não tem contato, né? Que não faz parte realmente do vínculo do João, que já pegou aí um pronome de tratamento, né? Sua fatura encontra-se atrás. Fatura, meu Deus, é alguém me cobrando. Então você imagina que deve ser o cartão, alguma coisa que ele comprou, esqueceu de pagar, ou então não tem dinheiro para pagar, e a pessoa está entrando em contato. Então, veja, nenhuma dessas três pessoas aqui foi falado para nós, mas o contexto em que a sentença, em que a frase está escrita, você consegue imaginar quem são seus falantes, né? Então, veja que cada um carrega justamente a sua variação, ou então o espaço onde está, ou então o contexto aonde essa pessoa está localizada, tá bom? Pode passar, Alan. E aí, meu povo, né? Como foi possível? E aqui a gente não pode passar. E aí a gente vai ter aqui, só para a gente possa pegar coisinhas, né, que são bem próprias nosso, né? Veja aqui, pensar que temos aqui uma pessoa que seja um assaltante, e esse assaltante, ele vai utilizar a sua linguagem justamente para, de acordo com onde ele está. Então, vai ser um assaltante que vai ser aqui do Ceará, vai ser um assaltante que é de São Paulo, vai ser um assaltante lá da Bahia, né? Então não duvido, mas como as coisas estão, diga-me como posso pagar em 12 meses, né? Isso é um assalto. Então, vamos ver aqui, o assaltante mineiro, né? O assaltante mineiro vai vir assim, sou, preste atenção, isso é um assalto, levanta os braços e fique quietinho, que é melhor para você. Esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados, que eu não tô tão bom hoje. Vai andando, chispa daqui, tá esperando o quê, sou? Né? Então a gente vê que o mineiro é um pouco arrastado, é um é um sou, é um trem bom, né? Então veja que é muito característico de realmente quem é ali daquela região de Minas Gerais. E aí a gente vem a mesma pessoa, o assaltante, mas um assaltante cearense, né? Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula, nem faça munganga. Passa vexado o dinheiro, senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto o teu fato para fora. Perdão, meu padre Inciso, mas é que eu tenho com a fome da moléstia, né? Então veja que a pessoa pega também referências, né, do que é muito nosso, né? Mungango, vexado, peixeira, bucho,
o Padim Cícero, né? Não é nem o Padre Cícero, né? As pessoas não falam, eu vou ali para ver, para rezar para Padre Cícero. As pessoas não falam Padre Cícero, é Padim Cícero, né? Então, é uma variação, por quê? Porque é uma variação muito popular, muito utilizado realmente por pessoas populares. Então, fica o Padim, né? O Padim Cícero. Tem mais algum, Alan? Só foi essa parte aí? Pronto. E aí a gente vai ter o assaltante baiano, vezes o mesmo assaltante, só que agora sendo da Bahia, né? Ó meu rei. Aí tem uma pausa, né? Isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste, não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vai ficando, vai passando a grana, bem devagarzinho. Não repara se o berro está sem bala. Mas é para não ficar muito pesado, né? Não esquenta, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Então, as pessoas dizem, né? Que eu nunca fui no Bahia, mas dizem que os baianos, eles são muito assim, né? São bem mais arrastados, né? Até passar lá fala assim, demorados. E aí a gente vai ter o assaltante carioca, né? Aí perdeu, meu irmão. É o seguinte, bicho. Isso é um assalto, sacou? Passa a grana e levanta os braços. Rapá, para não ficar de cão que eu te passo cerol. Vai andando e se olhar para trás, vira presunto. Então veja que é um pouco mais, uma linguagem muito mais para quem é carioca, né? E aí vem um assaltante paulista. Isso é um assalto. Erga os braços. Porra, meu, passa logo a grana, meu. Mais rápido, meu. Que eu preciso pagar o mano que eu passo o bilhete para o jogo dos Curitiba, meu. Pô, agora se manda, meu. Vai, né? Então, lembrando que também temos aqui algumas variações paulistas. E por último, o gaúcho, né? Ô guri, ficas atento, isso é um assalto, levanta os braços e te aquieta, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta essa barbaridade, tchê. Passa as pilas pra cá. Trilegal. Agora te manda, tá? Engraçado, Pilas, né? A primeira vez que eu fui em Gramados, que eu fui para conhecer Gramados, foi a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul. E aí, para poder pegar o ônibus, a gente teve que pagar, né? Pagar a passagem para pegar o ônibus para poder voltar para Porto Alegre. E a mulher falava assim: dá 50 pilas e 50. Ela falava pilas, né? 50 pilas e 50. E eu ficava olhando assim para as meninas, eu sei o que é pilas, a mulher dinheiro, sabe? 50 e 50. Aí eu sei o que é 50 e 50. Ela tá me cobrando 50 duas vezes. E eu não sabia, porque a gente fala assim, é R$2,50, né? Aí são R$50,50. Nós temos esse negócio de falar o real e o centavo. E lá não, eles falam 50, 50, 50 pilas e 50. Aí o moço, o que é esse outro 50? E ela ficava olhando para minha cara, 50. Aí depois que eu fui entender que o primeiro 50 era o real e depois o 50 era o centavo. Aí é 50, 50. E eu, entendi. Então, pensar que esse mesmo assaltante, né, ele pode trazer justamente essa linguagem da onde ele é, tá bom? Passando, que o tempo já está bem corridinho, a gente vai ter aqui uma evolução histórica. Lembra que lá no início eu falei que a nossa língua não é estanque, ela evolui, assim como a sociedade e os seus falantes evoluem. Então, vamos pensar esse casalzinho aqui, ó, evolução da língua de 1940, né? O casal vai dizer, o rapaz, Vossa Mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí a menina responde, sois muito abusado, né? Aí já em 1980, posso te falar uma coisa? Acho você linda. E ela responde, para, meu irmão está olhando. E já em 2010, o rapaz, né, veja aí a vestimenta dele, vai dizer, se liga, mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. E ela responde, demorou, vamos sapecar geral. Né? Então veja que é uma evolução de casais, no caso aqui, né, de um menino e uma menina, e que a fala representa muito o tempo onde eles nasceram, né, o contexto histórico onde eles estão vivendo.
E realmente é assim mesmo. Hoje as pessoas têm a mania de não falarem mais as palavras totais, né? As palavras são reduzidas. Hoje você não fala assim, ei, vamos embora. A pessoa fala, vamos embora? Não. As pessoas vão dizendo, embora, menino, embora, embora. Aí lá no final, bora, menino, bora. Aí no final, bó. Então, veja, a redução das palavras é muito grande. Parece que as pessoas estão ficando até preguiçosas na hora, realmente, de utilizar a língua, né? E a gente tem essa mania. Os adolescentes hoje, eles têm a mania de escrever para você. O aluno manda uma mensagem para mim e fala assim, tia, a senhora nem me respondeu. Se eu tivesse pelo menos entendido o que você colocou, eu tinha respondido. Os meninos tiram as vogais e deixam só as consoantes. E eles querem que a gente entenda, né? Beleza, BLZ, beleza, professora, beleza, BLZ. E eles querem que eu entenda. Eu disse, não, meu povo, isso não é beleza. Mas isso acontece muito nos dias atuais. Nós temos essa mania de ficar reduzindo as palavras e você espera que a outra pessoa realmente entenda. Pode passar, Alan. E aí, mais uma evolução da língua, né? O próprio Chico Bento ele é muito representante para nós. Ele vai dizer assim, a professora vai dizer, uma pergunta bem fácil para você, Chico. Quem deu o grito da independência? Aí ele responde, o pai falou que foi as mulheres, né? Então, veja que o Chico, ele é uma representação muito de uma pessoa que é da zona rural, né? E ele fala muito mulher, e aí o Otávio entrando aqui, ele fala muito mulher, e ele vai carregar justamente essa parte que é muito nossa, né? Uma pessoa que realmente vem das camadas baixas, veja que ele não está calçado, veja que o coleguinho de trás tem um calçado e ele não tem, veja as roupas do Chico. Então, pensar que uma pessoa que é escolarizada, né, ela tem uma representação de linguagem, com certeza, um pouco mais evoluída. E uma pessoa que não teve essa chance, essa oportunidade de estudar, ela vai ter um limite na língua e ela vai ter uma única representação. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, no momento em que você entende que dentro da sua casa, pai, mãe, avó, né, e avô, eles são diferentes dentro da língua, você deixa de criar, né? E você deixa de brigar com eles. Por quê? Porque vai ter coisas que com certeza você fala e a sua mãe vai dizer assim, mas no meu tempo não era assim, né? Mas tu vai com essa roupa. Aí vem a avó, vai dizer, a minha avó sempre falava assim, o meu primo chegava e falava assim, cadê a Lili? Tá lá no quarto. Ele emburacava dentro do quarto, né? E aí a minha avó olhava e falava assim, quem já viu um rapaz entrando no quarto da moça? No tempo dela, isso não podia. E aí ela vai carregando isso para, né, as outras gerações. Eu vou, mas isso é diferente. Mas é isso mesmo. Quantas vezes a gente não escutou, no meu tempo não é assim, hoje está tudo mais liberto, hoje as pessoas se vestem do jeito que quer, né, vão para onde quer, as mulheres andam sozinhas, as mulheres bebem mais do que os homens, papapá. É uma evolução que a gente sabe que a sociedade também tem, tá bom? E aí, avançando, a gente vai ter também uma outra evolução. A professora, eu e os brothers, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português, né? Então, pensar que também há um grupo de alunos que eles também têm uma linguagem muito própria deles, né? Uma linguagem que, se a gente for ver hoje, atualmente, ela é muito mais tecnológica. Os meninos, eles têm muita tecnologia na mão. Engraçado, eles sabem utilizar o celular, sabem fazer muita coisa, mas para pegar um computador, né? Tem uma coisa totalmente diferenciada. Bota um menino para ligar o computador, eu não sei ligar, mas é uma geração tecnológica que sabe muito utilizar, né, os programas e tudo, os jogos, games, essas coisas assim, mas para outras coisas eles não são tão avançados. Mas a gente está falando de choque de gerações, né? Gerações que realmente vão se modificando ao longo do tempo, tá certo? E só para a gente finalizar a última evolução, né? Veja aqui que nós temos duas pessoas bem representativas. Os dois estão com a prancha, né? De surf. Aí um está muito bem vestido e o outro está bem mais adequado ao ambiente, porque é um ambiente de praia.
E aí a pessoa pega, né, o loiro vai dizer, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegar-lá-emos neste instante ou mais tardiamente. Ou seja, dentro de um contexto, ele está totalmente desfocado, né? Porque quem está desfocado aqui? Com certeza a pessoa que está bem vestida, porque ele não está de acordo com o contexto, e muito menos a linguagem dele, né? Que é uma linguagem que também não casa aí com a linguagem do Sanf e das pessoas que devem ter suas próprias variações linguísticas, né? Então, nesse caso aqui, o contexto em si já nos mostra para onde é que essa pessoa vai. É a mesma coisa quando você vai para uma igreja, você vai para um culto, ou você vai para algo que é muito próximo da sua representação religiosa, você se veste de acordo para onde você vai, né? Tá certo? Então, isso, até o modo de falar, de se vestir, também diz muito para onde você vai. Pode passar, Alan. E aí, a gente falar sobre escolhas, né? Eu coloquei aqui o guarda-roupa como um grande símbolo para que a gente possa fazer em relação à língua. Como assim, Liliane? Toda vez quando a gente abre o guarda-roupa, você vai escolher a roupa para onde você vai. Aí eu vou para a aula, eu escolho uma roupa. Aí eu vou para a igreja, o culto, eu vou escolher outra roupa, né? Aí eu vou para a praia, você não vai escolher uma roupa totalmente vestida, né? Aí eu vou para uma palestra, eu vou para um hospital. Então veja que conforme aonde você vai, você escolhe a sua roupa. Há aí uma escolha de acordo com o contexto. Então pense, se você escolhe a roupa, você também escolhe a língua, o contexto aonde ela vai ser utilizada, né? Então, para quem você vai falar, você também escolhe as palavras a serem pronunciadas. Então, esse contexto de variação vai depender também para onde você está, tá certo? Então, pensar que a roupa é muito parecida com a nossa língua, uma língua falada e uma língua escrita. Lembrando que a língua escrita, ela é muito mais formal, né? E espera-se que você, ao escrever, essa escrita possa estar para todo mundo. E uma língua falada, ela é própria para um determinado momento a ser utilizada, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aqui o símbolo do guarda-roupa, tá bom? E aí, passando, né? A gente já está quase finalizando. Dentro da escolha, nós temos aqui um livrozinho que depois nós vamos deixar para vocês, que é o livro do Marcos, eu acho que é Banho que o povo fala, mas eu gosto de falar Bagno, né? Que é o Preconceito Linguístico. E aí, esse livrozinho aqui, que é bem pequenininho, cadê o meu? Aí eu esqueci de pegar, deve estar lá no limoeiro. E aí, esse Preconceito Linguístico é um livro que vai trabalhar 8 mitos que estão de acordo com que vem para a nossa sociedade, né? Mas também é um preconceito que é muito enraizado para as camadas mais populares, né? Pessoas realmente que não tiveram tanto acesso à instrução, ou então pessoas que são invisibilizadas ou estereotipadas de acordo da onde é que elas vêm. Então, quando se fala que alguém não sabe falar corretamente, porque não utiliza a variação de maior prestígio social, ou seja, a língua culta, a gramática, né? Ou mesmo quando não se aceita uma diferença na pronúncia e no lexo de uma pessoa, comete-se o preconceito linguístico. Ele também se mascara em afirmações como: o certo é falar assim porque se escreve assim. Brasileiro não sabe português. Nordestino fala tudo errado. Pessoas sem instrução falam tudo errado. Então, toda vez quando você fala assim, que você pega uma pessoa, né, que troca, a pessoa tá barrendo, varrer, ou então você pega uma pessoa que não teve instrução e você diz que ela está falando errado, então na fala não existe o errado, existe o adequado, né? Então, por exemplo, eu posso muito bem chegar para os meus alunos, chegar para vocês que são escolarizados e dizer assim: meu povo, adequem a linguagem de vocês a quem vocês vão falar. Eu posso pedir isso, porque eu sei que isso está de acordo com a realidade de vocês. Mas no momento que eu falo isso, por exemplo, com uma pessoa que nunca foi escolarizada, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ela só vai ter um nível de linguagem. Então, independente
para onde é que ela vai, ela sempre vai falar daquele jeito, tá certo? Então, no momento em que você olha para essas pessoas e você comete justamente o preconceito linguístico, você está somente reafirmando algo que muitas vezes já está acima de nós, né? Que pessoas realmente sem instrução falando tudo errado, que, por exemplo, ele vai falar sobre as novelas da Globo, que vai falar sobre uma novela que é nordestina, aí pega todo mundo falando igual, como se todo nordestino falasse igual, né? Então, pensar que isso daí é algo que é muito ainda reafirmado, é muito forte, que a gente precisa quebrar realmente esse estereótipo, tá bom? E aí, passando, Alan, depois disso, nós vamos para as nossas últimas questõezinhas, certo? Aqui realmente é um texto da Ana Miranda, né? Que foi publicada no jornal O Povo. Ana Miranda é uma escritora cearense. E a gente sempre gosta desse texto porque ela vai falar sobre algo que é muito nosso, né? Que é justamente a nossa linguagem. E o texto já traz o título sobre isso, o cearenses, né? Os cearenses, né? E aí ela vai dizer: quando cheguei ao Ceará, aos 10 anos, tive logo nos primeiros dias uma surpresa. A moça que trabalhava para mim me disse que ia rebolar no mato. O quê? Pensei, rebolar no mato? Não fazia muito sentido ela ir requebrar os quadris no meio do matagal. Foi então que eu entendi. Ela ia jogar o lixo, né? No lixo alguma coisa. Fiquei fascinada com a perspectiva de conhecer novas expressões e palavras. Ontonte, arengá, cabra tarrachado. Aprendi que é botar boneco, bonequeiro, batoré, berel, só para mencionar algumas começadas com a letra B. E me encantava com expressões que ouvia. Jumento sem mãe, que significa um pobre coitado, um Zé Ninguém, cabra fuleiro, um piadista, gozador, mangá de alguém ou zombar, aperrear, usado no lugar de chatear, em vez de mau cheiro, caatinga, carão, que não significava ter um rosto grande, mas sim outra coisa, e a expressão que mais me espantou, bonito para chover. É porque nas bandas de lá, onde fui criada, um dia chuvoso é feio, triste, e é belo o dia límpido, de céu azul sem nuvem. Acabei descobrindo que no Ceará existe uma língua local, ou dialeto, o cearenseis, com literatura e tudo. Sei que incorporei muitas falas e ando disparando por aí de quando em vez, no lugar da Virgem Maria, sonoros Vixe Maria. Né? Então, veja, para nós isso é muito característico, bonito para chover. Ai, mãe, tá tão bonito para chover. Isso por quê? Porque para nós a chuva é muito representativa. O cheiro de chuva é uma das coisas mais belas que eu acho que tem, o cheiro de chuva, né? Então, pensar que o nosso bonito para chover é quando a gente está esperando a água realmente de Deus cair. Enquanto que o pessoal lá do Sudeste, do Sul, o bonito, né, é justamente quando o sol está aberto, né, quando o céu está aberto e vem o sol. E nós temos essa representação relacionada à chuva, até mesmo por conta do nosso clima, né? Então, a gente acabou de passar aqui de um momento de chuva, e toda vez quando chove, fala assim, chuva! Vamos tomar banho de chuva, vamos fazer as coisas, blá, blá, blá. Então, para nós é muito representativo. Então, vamos para as nossas questões relacionadas a esse texto. Pode passar, Alan. O texto cearenseis é uma crônica, gênero por meio do qual o autor costuma refletir sobre algo presente em seu cotidiano, né? Então, o que é uma crônica? É um texto onde o escritor, no caso aqui a Ana Miranda, ela vai falar sobre algo que a gente realmente vive. E a crônica, ela vai começar sendo publicada em jornais, né? Então, vai ser um texto mais curtinho e que tem uma representação sobre algo que realmente a gente vive. Então, nessa crônica da Ana Miranda, a principal reflexão é o quê? É sobre a origem do dialeto cearenseis, sobre as variações linguísticas regionais, a incompreensão da autora em relação ao cearenseis,
sobre a atitude, a identidade, perdão, cultural e linguística dos cearenses, ou sobre o conhecimento da autora quanto ao dialeto falado no Ceará. Então, veja que, a partir da crônica, né? Da leitura dessas crônicas, da leitura dessa crônica, qual seria essa reflexão principal? Então, veja que tudo isso aqui é algo que está realmente tem a ver alguma coisa com o texto, mas sempre vai ter aquela que a gente chama, o ponto-chave, né? Qual é o ponto-chave dessa reflexão? Então, pensar que é sobre o conhecimento da autora quanto ao dialeto falado no Ceará, sobre a identidade cultural e linguística dos cearenses, a incompreensão da autora em relação aos cearenses, estou esperando vocês colocarem no chat, viu? Sobre as variações linguísticas regionais, ou sobre a origem do dialeto cearense. E aí, o que é que vocês me dizem? Ou vocês não me dizem nada? São que nem lá na hora do Alan, não acredito não. Dormiram e vamos acordar, pelo amor de Deus. E aí, meu povo, o que é que vocês acham que é? Alan também vai entrar, viu? O que é que você acha que é? Ih, Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a letra B. ele acha que é a B. Será Ouviram que é minha a B? alternativa? Hã? Ouviram minha alternativa? Eu entendi você dizendo a letra B de bola, é isso? É, Ah, é mais ou menos essa mesmo, eu acho, né? Então, a minha internet pensar está oscilando o tempo todo. a Augusta diz que é a letra D, ela acha que é a letra D, sobre a identidade cultural e linguística do cearense, né? Lembrando que a letra D nós temos aí dois fatores bem grandes, né? Identidade e linguística. Identidade cultural e linguística. Então, tem que ter essas duas coisas aí. Se não tiver, não casa, tá certo? Né? Sim. E aí, meu povo, taca aí, Alan, para ver qual é o correto. Tá vendo? Letra B, sobre as variações linguísticas regionais, né? No caso aqui das regionais, é uma variação própria do Ceará, tá certo? Aí eu vou espirrar, meu povo. Própria do Ceará. Então, nesse caso aqui, letra saúde. Letra B, tá certo? E aí, mais uma, só para que a gente possa fechar. Eu acho que estamos quantas questões? Eu acho que é uma ou é duas. Pronto. A segunda questão, pronto. A expressão bonito para chover causa estranheza na autora, pois para ela o dia bonito é aquele com sol sem nuvens. Esse estranhamento é justificado pelo quê, né? Pelo fato da autora não gostar do clima frio e chuvoso, pelo pouco tempo de convivência da autora com o clima cearense, o desconhecimento da autora em relação aos costumes cearenses, porque a autora não compreende a importância da chuva para o povo cearense, ou pela oposição entre o clima semiárido do Ceará e o clima chuvoso da região na qual ela nasceu. E aí, o que é que vocês me dizem, né? Hein? C. Aí diz que era C, pelo desconhecimento da autora em relação aos costumes cearenses. Pode ser, é isso mesmo, pode ser, né? Pode ser Eu uma acho que das, é a letra né? B. Tu acha que é o quê? Peguei não, viu, Alan? D de dedal. Ah, D de dedal, tá pensando nos dedal lá da Cristina. Meu Deus do céu. Aí o Raí diz que é a letra C, pelo desconhecimento. O Alan acha que é a letra D, porque a autora não compreende a importância da chuva para o povo cearense, né? Certo? Veja que ele está fazendo em relação ao justificar o estranhamento do bonito para chover, né? Então, pode tacar aí, Alan.
Aí, para a gente ver, o bonito para chover, né, vai ser porque ela não compreende a importância da chuva. Então, se eu não me engano, ela é cearense, mas ela foi criada fora, não foi, Alan? Eu acho que foi. E aí, ela passou muito tempo fora. E Sim, uma pessoa, exatamente. Ela foi pronto, embora cedo. pronto. E o fato de uma pessoa que, por exemplo, não é do Nordeste, principalmente não é do Ceará, elas não têm essa compreensão, né? Ou então esse apego com a chuva que a gente tem. Porque para nós, chuva, Maria, chuva é liberdade, né? Chuva é vida para nós. Então, ter água, né? E água, principalmente da chuva, ter um espaço, um reservatório para ter água para nós é vida, né? Então, muitas vezes as pessoas não compreendem a importância da chuva. Por quê? Porque numa cidade grande, como Fortaleza não, como até mesmo Fortaleza, né? Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas elas são tão no automático, né? E nós que somos do sertão, a gente sempre fala assim, vamos fazer um reservatório para ter nossa água, né? Toda casa era para ter um reservatóriozinho. Por quê? Porque a água representa a vida. E por último, a terceira e última questão, para a gente finalizar, que acabou de bater 9 horas da noite, a palavra carão, né, típica do cearense, pode ser substituída pelo quê? O que é carão? Né? O que é carão? É um castigo, um repúdio, um conselho, uma suspensão ou uma repreensão. E aí, quando uma pessoa chega para nós, um pai, uma mãe, ou qualquer outra pessoa, para nos dar um carão, ela quer nos dar o quê? Ela quer nos dar um castigo, um repúdio, um conselho, uma suspensão ou uma repreensão, né? Eu estou sendo o quê, né? A Augusta acho que é uma suspensão, né? Será que é de agora? É, agora. Então, o que é quando uma pessoa, minha mãe chega para mim e fala assim, menina, mas por que tu fez isso? Pelo amor de Deus, a gente não faz isso não com as pessoas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Preste atenção no que você faz. Então, você está sendo o quê? Repreendido, né? Você está sendo repreendido, tá certo? Porque é o que chega mais próximo realmente daqui. Nós estamos sendo repreendidos. Temos mais alguma coisa? Acho que é a última slide, né, Alan? E aí, meu povo, pronto, finalizamos a aula de hoje. A gente viu que tanto, né, o contexto do fato e a opinião, como da variação linguística, eles são muito próximos, né? Eles são muito próximos porque eles vão falar do modo em que a gente fala e em que contexto a gente está, tá certo? Mais alguma coisa, Alan? Não, só isso mesmo, gente. Só para informar também que a gente não vai passar a frequência hoje, porque muita gente não pôde participar por conta dessa queda de energia que ainda está acontecendo. A gente está com um número bem baixo, um público bem reduzido hoje. Muita gente provavelmente vai assistir essa aula pelo YouTube, então a gente vai deixar essa aula sem frequência, assim como aconteceu ontem também. Tá certo? Acho que é isso. Uma boa noite, um cheiro no oi, descansem, aproveitem esse restinho de sexta-feira e tchau, tchau. Até próxima semana, meu povo, mas com 2 aulas. Cheiro, viu? Tchau, meu povo.